Eu sei exatamente o que te disseram a vida inteira, que você é sensível demais, que você leva tudo muito para o lado pessoal, e talvez por anos você tenha se desculpado pelas suas lágrimas. Você as escondeu. Você tentou ser mais agradável para os outros. Mas hoje eu quero te dizer algo importante. As lágrimas têm causas profundas e inconscientes, das quais às vezes nem nós mesmos temos consciência. Primeira razão: ansiedade. Há pessoas que vivem com um medo constante de fundo dentro delas. O tempo todo elas esperam que algo aconteça, que algo dê errado, algo com o qual não serão capazes de lidar. Ansiedade vive no corpo, nos ombros tensos, na respiração superficial, na incapacidade de relaxar de verdade. Essas pessoas costumam parecer fortes. Elas controlam, elas planejam, elas pensam um passo à frente. Estar preparado para tudo é importante para elas, porque no fundo sentem que o mundo não é um lugar seguro. Mas a ansiedade não pode ficar contida para sempre. Ela se acumula como pressão dentro de um recipiente lacrado. E, eventualmente, o sistema nervoso não consegue mais segurar. As lágrimas tornam-se uma forma de liberação. Através delas, o corpo libera o estresse acumulado. Segunda razão: chorar durante conflitos. Para muitos de nós, a raiva foi proibida na infância. Não fique com raiva. Não responda. Comporte-se. Quando alguém te tratava injustamente e a raiva ou o protesto não eram permitidos, a única coisa que restava era chorar de desamparo. E quando você se torna adulto e enfrenta um conflito, o mesmo padrão costuma aparecer novamente. Por dentro, a raiva sobe. Você quer se defender. Você quer falar. Você quer dizer não. Mas lá no fundo, aquele velho bloqueio interno ainda está lá. E então a raiva que não pode sair transforma-se em lágrimas. Terceira razão: trauma geracional. Às vezes choramos não apenas pela nossa própria dor, mas também pela dor que chegou até nós através das gerações, através de guerras, através de perdas que nunca foram lamentadas, através de medos que foram passados como uma herança. Durante o primeiro ano de vida, o bebê não se separa da mãe. O bebê vivencia a mãe como uma extensão de si mesmo. E se a mãe vive em luto, ansiedade ou depressão, a criança absorve tudo através do corpo. A criança ainda não entende o que está acontecendo, mas o corpo já sabe. O mundo é perigoso. E mais tarde, na vida adulta, você pode chorar sem um motivo visível, mas por dentro é aquele bebê chorando. O bebê que um dia tentou compartilhar a dor da mãe para aliviar o seu fardo. Às vezes choramos até por gerações inteiras, por aqueles que nunca foram autorizados a viver o luto. Quarta razão: compaixão pelos animais. Às vezes, uma pessoa subitamente desaba em lágrimas ao ver um gato ou cachorro abandonado e algo se aperta lá no fundo. Nem sempre é apenas empatia. Naquele momento, uma ferida antiga nossa pode despertar. Reconhecemos nossa própria solidão naqueles olhos, nosso próprio abandono, aquela parte de nós que um dia foi pequena, indefesa e deixada sozinha com sua dor. E quando olhamos naqueles olhos, de repente tocamos uma compaixão por nós mesmos que talvez tenhamos nos proibido de sentir por muitos anos. Quinta razão: luto tardio. Às vezes, quando perdemos um ente querido ou até um animal de estimação, não sentimos quase nada no início. Permanecemos fortes, continuamos funcionando, lidamos com as responsabilidades, apoiamos os outros, e os anos passam. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, de fora, pode parecer que a pessoa está chorando por algo pequeno, mas na realidade, através desse pequeno momento, o luto que antes não tinha espaço para sair, subitamente irrompe. O luto que era doloroso demais para ser sentido de uma só vez. O luto que você teve que adiar apenas para sobreviver. O motivo sempre esteve lá. Simplesmente precisava de tempo. Sexta razão: culpa por existir. Às vezes, uma pessoa carrega um sentimento estranho e silencioso por dentro, como se ocupasse espaço demais, como se fosse um fardo, como se alguém tivesse sofrido por causa dela, como se, simplesmente por existir, ela de alguma forma causasse dor a alguém, à sua mãe, à sua família, ao mundo. É uma culpa inconsciente, nem sempre visível,
mas pode viver dentro de alguém por anos. E então as lágrimas tornam-se uma forma de luto por si mesmo, pela pessoa que parecia nunca ter permissão para simplesmente existir, pela pessoa a quem nunca foi dado um direito incondicional à vida. É por isso que alguém pode chorar com mais frequência em casa, porque a casa é o lugar onde não precisa mais se conter, onde mesmo por um momento pode parar de tentar agradar a todos e simplesmente estar vivo. Sétima razão, neurobiologia. Dentro do nosso cérebro existe uma pequena estrutura chamada amígdala. É a primeira parte do cérebro que reage às emoções e decide se estamos seguros ou não. Em pessoas sensíveis, a amígdala funciona com uma nitidez particular. Ela ouve mudanças na voz de alguém. Ela percebe a atenção em uma sala. Ela sente o estado emocional de outra pessoa antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Quando recebe muitos sinais seguidos, o corpo entra silenciosamente em um modo de estresse. A respiração muda. Os pensamentos aceleram. A pressão interna começa a aumentar. E então as lágrimas tornam-se uma saída natural. Através delas, o corpo diminui o nível de cortisol e libera o excesso de estresse. Oitava razão, a dor do contraste. Esta pode ser a razão mais paradoxal. Às vezes não choramos de tristeza. Às vezes choramos quando algo bom acontece. Quando alguém, talvez pela primeira vez em muito tempo, nos mostra um cuidado genuíno. Quando alguém nos abraça, ou simplesmente diz uma palavra gentil. Por que isso acontece? Porque naquele momento sentimos o contraste com uma clareza brutal. Naquele momento de luz, de repente percebemos a escuridão em que temos vivido. A bondade de outra pessoa nos lembra há quanto tempo estamos sobrevivendo sem amor. Há quanto tempo tivemos que ser fortes, sem ninguém para nos segurar. Você chora porque finalmente pode tirar a armadura. Você chora porque percebe quão pouco você realmente precisava para ser feliz. E, no entanto, você não tinha. Não tenha medo dessas lágrimas. Elas mostram quão profundamente seu coração precisava ser amado. Você tem todo o direito às suas emoções. Significa que você ainda está vivo. Deixe a criança dentro de você sentir. Deixe essa criança se alegrar sem explicações. Deixe essa criança chorar sem culpa. Deixe essa criança ficar com raiva sem medo de ser rejeitada.